Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado. Bom, quero convidá-los a dar continuidade à nossa análise, leitura e reflexão sobre os textos bíblicos, ainda sobre o livro de Mateus, atendendo uma demanda da minha assistente, né, a minha colega de trabalho de Gemini, minha inteligência artificial, atendendo a demanda dela sobre uma análise, uma reflexão mais profunda sobre o livro de Mateus, capítulo 7, o juízo temerário é proibido, né? Lembrando que o plano de Jesus aqui, né, para convocar pessoas para a sua seita, para a sua doutrina, né, para o seu regime, para o seu chamado reino dos céus, nada mais é do que um plano político, um projeto político, né? Tanto que quando ele topa com os pescadores, né, Pedro, Tiago, ele diz para eles o seguinte, né, a partir de hoje vocês não vão pescar mais peixe, vocês vão pescar agora pessoas, né? Então, ou seja, é uma transformação de camponeses em lideranças políticas para sua época, nesse sentido, né? Então ele começa dizendo assim: não julgueis para não seres julgados. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, enquanto tem traves no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, veja bem, Jesus não está pedindo aqui para, porque ele está se referindo à multidão e os discípulos dele. Ele não está pedindo para os discípulos dele, para a multidão aqui não julgar, no sentido de que ele se coloca como se fosse igual às pessoas e, portanto, ele não quer julgar porque ele é igual a todo mundo, etc e tal. Não, ele não quer que as pessoas julguem aqui para que elas não sejam pegas no plano da facção dele, certo? Tanto que ele é o primeiro a julgar todo mundo, tanto que também promete para os 12 discípulos dele 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então ele pede para os discípulos dele o seguinte: vocês, se vocês não quiserem ser julgados neste momento, então vocês não devem julgar. Sabe por quê? Porque com o critério que você julgar, vocês vão ser julgados. Com a medida que vocês medir, vocês vão ser medidos. Então, se vocês, por exemplo, sair por aí dizendo que tal pessoa, X pessoa, não vai entrar no reino dos céus porque não quis pedir perdão dos seus pecados para Jesus, né? Você tem que entender que você também vai ser julgado nessa mesma medida. Então você vai ser punido e vai ser preso justamente porque você aceitou Jesus como perdoador de pecados. Então, ou seja, com o critério com que você julgar, você será julgado, certo? Então, Jesus, como Jesus pede para que os seus discípulos façam as coisas em oculto, ele pede para que eles façam sim o julgamento, né? Mas não que não façam o julgamento no sentido de todas as pessoas verem eles fazer o julgamento, por quê? Porque senão eles vão ser julgados da forma como eles julgam, certo? Então, ou seja, se eles vão trazer a espada para todos que aqueles não aceitam o reino de Jesus, então os outros judeus também vão trazer a espada sobre eles, porque eles aceitam o reino de Jesus, certo? Então, ele vai dizer o seguinte: por que eu não quero que vocês julguem, né? Para que vocês não sejam julgados? Porque vocês acham que vê o argueiro no olho do teu irmão, ou seja, vocês acham que seu irmão não está enxergando e por isso que ele dá autoridade para os discípulos dele curar, porque curar aqui a cegueira no sentido de fazer a pessoa enxergar Jesus como rei, né? Alguma coisa nesse sentido. Ele vai dizer: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Você diz, por que eu não quero que vocês julguem, vocês que são meus seguidores? Porque vocês vão falar que vão julgar as outras pessoas que elas têm tampa nos olhos porque não me verem como o Messias, como o rei dos judeus, etc e tal. Então vocês vão julgar essas pessoas, dizer que elas não vão entrar no reino dos céus, que eu trago, né? Só que vocês também têm um tampão ainda mais grande no olho de vocês, por quê? Porque vocês não percebem que enquanto vocês estão julgando essas pessoas, que elas não vão entrar no meu reino, porque não quer pedir perdão dos pecados dela para mim, por exemplo, vocês têm um tampão pior no olho de vocês, por quê? Porque vocês não enxergam que vocês vão ser punidos, vocês vão ser julgados por esse mesmo critério. Então, se vocês acham, estão julgando as pessoas porque elas não vão entrar no meu reino, porque elas não querem pedir perdão dos pecados para mim, vocês têm um tampão maior no seu olho ainda. Por quê? Porque vocês justamente vão ser julgados por isso. Por quê? Porque vocês andam por aí julgando
que as pessoas não vão entrar no meu reino porque elas não querem me aceitar como perdoador de pecados, e vocês vão ser perseguidos e julgados porque vocês me aceitam como perdoador de pecados. Então, ou seja, vocês têm que fazer tudo isso no oculto, ninguém tem que ver vocês fazendo essas coisas, certo? Porque se vocês não fizerem isso, vocês vão ser hipócritas, né? Por quê? Porque tem uma trave no teu olho, hipócritas, porque vocês não tiraram a trave que está no olho de vocês, né? Para vocês poderem ver claramente, para depois tirar o argueiro no olho do teu irmão. Então, o que ele está querendo dizer? Vocês são hipócritas. Por quê? Porque ao mesmo tempo que vocês dizem para as pessoas que elas não vão entrar no meu reino porque não pedem perdão dos seus pecados para mim, por exemplo, né? Vocês estão tampando o olho, por quê? Porque vocês estão se revelando como se eu fosse um Deus, uma autoridade para vocês, coisas que eu não sou para as autoridades de Jerusalém. E o fato de vocês estar espalhando isso, vocês se tornam cegos, piores do que eles. Por quê? Porque isso vai fazer com que vocês não enxerguem claramente, e por isso vocês vão ser julgados pelos mesmos critérios. Então, ou seja, as pessoas no julgamento de vocês não entram no meu reino porque não me aceitam como perdoador de pecados, e vocês, por exemplo, não entram no reino de judeus no templo de Jerusalém justamente porque vocês me aceitam como perdoador de pecados, certo? Então, ou seja, vocês têm uma trave no olho de vocês e dizem que os outros que estão cegos. Por quê? Porque ele quer que os discípulos façam tudo assim, sem ninguém perceber, tudo no oculto, certo? Por isso que ele pede para orar no oculto, certo? Por isso que ele pede para jejuar no oculto, tudo no oculto, certo? Aí ele vai dizer: não dei aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não pisem, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Então, o que ele vai dizer? Aquilo que é, né, aquilo que é importante para vocês, que é sagrado para vocês, ou seja, a minha palavra, o que eu estou ensinando, o meu reino, a minha autoridade, vocês não devem jogar essas pérolas que são importantes para vocês aos porcos, ou seja, aos judeus que são descendentes de Abel, da oferta perfeita desde o princípio dos profetas, que é o sacrifício demais para perdão dos pecados, coisa que Jesus anula, né, expulsando os campistas do templo, né, que vendiam justamente os sacrifícios, né, e também quando diz que está perdoando pecados, né? Porque se agora ele perdoa pecado, que necessidade tem do judeu seguir a aliança que agrada a Deus, que é sacrifício de animais para perdão dos pecados, né? Então ele vai dizer o seguinte: vocês não devem jogar essas pérolas, dizer para todos e todas, convidarem todos e todas a fazerem parte do meu reino e pedirem perdão dos seus pecados, por exemplo. Por quê? Porque isso é pérola para vocês, as autoridades de Jerusalém, judeus de Jerusalém que seguem a aliança de Abel, né, com Deus, o sacrifício de animais para perdão de pecados que agrada a Deus. Eles são porcos, e se eles ficarem sabendo, por exemplo, que eu estou perdoando pecado, isso para isso para eles não é pérolas, certo? E isso para eles não vale de nada. Se vocês jogarem essas pérolas para os porcos, para as autoridades, aqueles que seguem a aliança verdadeira de Abel, que é sacrifício de animais para perdão dos pecados, aqueles que não me aceitam como perdoador de pecados, eles vão deslacerar essa aliança, vão deslacerar isso que eu prometi para vocês. Então, ou seja, de novo, é uma tentativa dele ensinar para os discípulos dele a fazer tudo em oculto, para que ninguém saiba, certo? Aí olha só o que ele vai dizer, Senhor, isso é muito importante. Jesus incita a orar: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, porventura, o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, Jesus está admitindo para os discípulos dele que eles são maus. Ou seja, a tropa de Jesus não tinha só gente boa. Ele está admitindo que os discípulos dele são maus. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, se ele está dizendo que os discípulos dele é mau, e pessoas más colhem o mal por consequência do ato maldoso, então, ele diz para os discípulos dele que os discípulos dele têm que esperar dos outros aquilo que tem que esperar dos outros, aquilo que eles esperam deles, né? Ou seja, se eles são maus, eles esperam o mal de outras pessoas. Então, se eles têm que fazer para as pessoas o que eles esperam das pessoas, sendo mal, ou seja, eles têm que praticar maldade para os outros. É ou não é? Porque eles são maus e eles têm que esperar da outra pessoa aquilo que eles queriam que acontecesse com eles. Eles sendo mal, eles esperam maldade. Então, se eles esperam maldade do próximo, ele tem que dar maldade para ele. É basicamente isso que ele está falando, certo?
Porque ele mesmo assume no começo que eles são maus. Aí ele vai dizer: qual de vós, o filho tendo fome, o pai lhe dará pedra? Né? E aqui ele está se referindo a quem? Né? A ele mesmo. Né? Por quê? Porque os discípulos vão procurar, as pessoas que estão seguindo ele multiplica o pão e dá para as pessoas vão seguir ele novamente, procurando ele. Ele diz para as pessoas, ou seja, as pessoas procuram ele novamente porque tem fome, porque ele deu pão, e esse foi o sinal que fez as pessoas voltarem a procurar ele. O que ele diz para as pessoas? Elas não devem procurar o pão, não devem trabalhar pela obra dele, pela doutrina dele, em busca do pão que apodrece, mas sim pela palavra dele, porque segundo ele, a palavra dele é o pão que desce do céu. Então, ele é o filho, ele é o pai que o filho tendo fome, lhe oferece uma pedra. Então, por isso que ele sendo tentado pelo pai dele, pelo diabo, por autorização do pai dele no deserto, né? Ele tendo fome, porque ele estava jejuando, o que foi oferecido para ele? Uma pedra. Então, o pai que o filho tendo fome oferece uma pedra é o próprio Jesus, era o próprio pai dele, certo? Mas segundo ele sendo Jesus, vai dar para eles boas coisas, mesmo eles sendo maus. Né? Então, se eles parecem Jesus, eles são a imagem e semelhança de Jesus, e Jesus escolheu eles, mesmo eles sendo maus, então Jesus também, por propriedade, por resultado matemático, é mau também. Né? Mas aí ele vai dizer: entrai pela porta estreita, porque ela é larga. Esse aqui não me interessa agora. Mas aí ele vai dizer assim: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas. Ele é um falso profeta e ele apresenta disfarçado de ovelha. Jesus, sabe por quê? Porque ele diz que vem cumprir a profecia do profeta Jeremias, que diz que a nova aliança, a lei, que é de sacrifício de animais para perdão dos pecados, estaria impressa na mente e no coração do povo. Ele, como sacerdote, deveria ensinar o povo a sacrificar animais para perdão dos pecados. Certo? Então ele é um falso profeta quando diz que está perdoando pecados. Por quê? Porque ele não está respeitando a aliança do profeta Jeremias, que ele mesmo disse que vem cumprir. Porque se ele está perdoando pecados, qual é o sentido da pessoa sacrificar animais para perdoar os pecados? Ele está oferecendo um sacrifício que Abel ofereceu, que é o sacrifício que não agrada a Deus. Que Caim ofereceu, que é o sacrifício que não agrada a Deus. Certo? E por que ele também é um lobo que aparece disfarçado de ovelha? Porque ele tenta provocar nas pessoas um sentimento de que ele é bom, mas ao mesmo tempo ele vem colocar pai contra filho, filho contra pai, diz que as pessoas têm que amar ele mais do que o próprio pai ou a própria mãe, que vem causar divisão, que o inimigo da pessoa vai ser o da própria família, aquele que segue a ele. Né? Então, ou seja, ele é um lobo disfarçado de ovelha. Né? E ele também é roubador. Roubador por quê? Porque ele vem roubar o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém correspondia e era herança, né, também dos profetas que ele profetizava e dizia que vinha em nome deles. Né? Porque o profeta Isaías dizia que a casa de oração seria chamada o templo de Jerusalém, onde o povo levaria o seu sacrifício e oferta agradável a Deus desde o princípio dos primeiros anos. Isso é o que? Sacrifício de animais para perdão dos pecados. Ele, quando expulsa os campistas de lá, certo? Ele está se colocando como roubador. Quando ele diz que vai estabelecer o reino dele em Jerusalém, ele está se colocando como roubador, roubando os judeus da aliança que o próprio Yahvé estabeleceu com eles através do profeta. Aí ele vai continuar dizendo assim: pelos seus frutos os conhecerei. Colhem-se porventura uvas ou uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Então, se pelo fruto você conhece a pessoa, então pelo fruto de Jesus você sabe que ele é mau. Primeiro, porque ele escolheu os discípulos dele mesmo sendo mau, e segundo, porque as próprias obras deles eram mal. Era mal, né? Inclusive, ele queria que as pessoas multiplicassem a riqueza dele, né? Tanto que na parábola das 10 minas lá, né, o servo que não multiplicou o dinheiro dele, que não multiplicou o dinheiro dele, o que ele fez? Ele tomou tudo que o servo tinha e deu para quem tinha mais, né, expulsou o cara do reino dele. Né? Aí, olha só, aí ele vai dizer assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. Então, se ele considera os discípulos dele mal, então os discípulos dele são a árvore mal que produz maus frutos. Não é? Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Ou seja, então Jesus sendo uma árvore má não tem como produzir bons frutos, nem os seus discípulos sendo uma árvore má não tem como produzir bons frutos. Certo? Ou seja, esses frutos aqui são os frutos que agradam a ele. Né? Aí ele vai dizer: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vos conhecereis. Então, se pelos seus frutos vos conhecereis, eu conheço que pelo fruto mau de Jesus, Jesus é mau. Então, se Jesus é mau, Jesus é uma árvore que deve ser cortada e lançada ao fogo, e também os seus discípulos. Né? Por quê? Porque ele quer roubar a dignidade do povo, estabelecer um reino de quem se humilha mais, porque ele diz que o maior que no reino dele é aquele que se humilha mais, certo? Ele faz isso com a mulher, quando a mulher chega na casa do fariseu lá, ele faz a mulher chorar a ponto de lavar os pés dele com a própria lágrima, enxugar com o próprio cabelo,
e beijar os pés dele, e depois disso ele ainda perdoa os pecados dela como se fosse Deus. Então, ou seja, ele é uma árvore má, e pelos frutos dele a gente conhece que ele é uma árvore má, né? Aí ele vai dizer, e eles os discípulos dele, né? Então eles têm que ser cortados e ser lançados ao fogo, não? Ele vai dizer, então, ou seja, se eles vão ser julgados da forma como eles estão julgando, né? Porque se eles julgam que as pessoas que não produzem frutos são árvores más, têm que ser jogadas ao fogo, então eles também vão ser julgados da mesma forma. Não produzem bons frutos para os judeus, então tem que ser cortado e lançado ao fogo. Então ele vai dizer, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Lembrando que a vontade do Pai dele é basicamente a vontade dele, né? Porque ele diz que quem faz a vontade dele está fazendo a vontade do Pai dele. Ou seja, Deus aqui, o invisível, não existe, é ele que está dando a ordem, né? Aí ele vai dizer, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, ou seja, ele está convertendo pessoas a praticar a fazer parte do reino deles. Essas pessoas têm que abandonar tudo, abandonar a família, abandonar tudo, basicamente viver na miséria, ser dependente dele pro resto da vida, né? Aí ele mesmo vai dizer que esses mesmos que ele deu autoridade para expulsar demônios, expulsar outras pessoas, os judeus do templo de Jerusalém, né? Tomar o tempo deles, dar na cara deles, porque ele diz que essas pessoas têm que amar o inimigo delas, ele está se referindo a ele, então se ele dá na cara da pessoa, a pessoa tem que virar o outro lado da cara para ele bater. Então, ou seja, mesmo humilhando as pessoas ao máximo, né, e colocando os discípulos dele como cúmplice disso, ele ainda diz para os discípulos dele que no final das contas, quando ele estabeleceu o reino dele, ele vai olhar para os discípulos dele, que ele considera que pratica iniquidade, mesmo que tenha feito tudo que ele quis, e vai olhar para ele e vai dizer, eu não te conheço, apartai-vos de mim, né? Ou seja, vai jogar ele no fogo. Então, ou seja, se ele julga com esse critério, então ele vai ser punido com esse critério, vai ser jogado ao fogo também, é ou não é? Aí os dois fundamentos, né? Ele vai continuar dizendo, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto, com aquela casa caiu, mas porque foi edificado sobre a rocha. Então, ou seja, todo aquele que mediante, né, a todo o sacrifício, porque ele vai dizer que aquele que tentar salvar a vida dele vai morrer, né, porque tem que cumprir o plano dele, para ele os discípulos é só um instrumento para estabelecer o reino dele. Então, todo aquele que aceitar a palavra dele, seguir a palavra dele, né, independente das tempestades que vier, vai ser aquele que firmou a casa na rocha, aquele que não seguir vai ser o que firmou a casa na areia, certo? Aí ele vai dizer, quando Jesus acabou de proferir as palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, como quem tem, ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Ou seja, Jesus tomou para ele uma autoridade que ele não tinha. Nem os escribas, que eram os intérpretes do rei, né, que faziam papel, trabalhavam para o rei oficialmente, autoridades, né, legítimas, não tinham não efetuavam, né, a autoridade que ele tinha, né, mandava do jeito que ele mandava. Mas ele, quando estava ensinando lá, não sendo nada disso, sendo um consagrado para isso, mas sendo um traidor, que traiu a aliança de Caim, de Abel, que é o sacrifício de animais para perdão dos pecados, colocando-se como Deus, perdoando os próprios pecados, né, ele vai exercer uma autoridade que nem os escribas tinham, que nem os fariseus tinham, que nem o sacerdote tinha, porque o sacerdote também seguia a própria lei, ele sacrificava animais para perdão dos pecados dele e do povo. Jesus não, Jesus ele já perdoava pecados ao seu bel prazer, como se fosse Deus, porque era o próprio Deus que perdoava pecados, né? Então, ou seja, ele, com esse mesmo critério que ele vai punir as pessoas, ele vai ser punido, né? Então, se ele deseja queimar aqueles que não dão bons frutos, e aqueles que não dão bons frutos são aqueles que não fazem a vontade dele, então ele vai ser julgado desse mesmo jeito. Por quê? Porque o que ele pratica é mal para os judeus, né? Porque o judeu que frequenta o templo de Jerusalém, descendente da nova aliança que Yahvé estabeleceu, ele jamais vai aceitar um ser humano se colocando como Deus, perdoando pecados, né? Porque ele sabe que o único sacrifício que Deus se agradou desde os tempos de Abel, de Gênesis, foi o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Não era batismo, não era a fé, não era como o pilantra do Paulo lá fala que é a graça, né? Ou seja, agora você não precisa fazer mais nada, já está perdoado. Não, certo? Então, para o judeu de Jerusalém, Jesus realmente era um blasfemo, certo? Então, assim, é isso que ele estava fazendo, ele estava pervertendo as pessoas do templo de Jerusalém, né? E roubando o que eles tinham, sendo um falso profeta, um ladrão, né? Roubando doutrina, colonizando doutrina, né?
tradição, cultura, tudo dos judeus, roubando títulos dos judeus, roubando tudo. Ainda dizendo que ia dar na cara deles, que eles tinham que virar ao outro lado para o inimigo bater, e no caso o inimigo era ele. Era um sujeito ingostável.